O novo filme do Thor não é apenas mais uma história de super-heróis. Na verdade, é uma história de amor e de trovão. Fala pessoal, eu sou a Cami Santos, eu sou correspondente do Nerd Trip e na segunda-feira eu participei da cabine de imprensa de Thor, Amor e Trovão, que aconteceu exclusivamente aqui no Rio de Janeiro pra gente assistir o filme antes dele chegar aos cinemas na quinta-feira, no dia 7. E aí eu vou contar pra vocês um pouco do que aconteceu no filme e um pouco do que eu achei. Prometo que eu vou tentar não soltar spoilers ou nada que tenha fugido muito do que foi apresentado nos trailers ou na sinopse. Mas vou falar, obviamente, sobre o que eu achei do filme num todo. Bom, Thor e Amor e Trovão já começa, né, daquela forma bem, mostrando o Thor bem bonachão, que é aquele Thor divertido que a gente se acostumou a ver. E começa também contextualizando o que está acontecendo. Esse é um dos pontos que eu mais gosto, assim, dos filmes da Marvel, né? Porque você não precisa ter assistido a todos os outros filmes para entender em que momento aquele super-herói está. Ela, na verdade, sempre faz questão de trazer esse resumo para o início da trama, para que o filme possa alcançar outros públicos para além dos já apaixonados, né, pela história dos super-heróis, da Marvel, dos Vingadores e etc. Então, Thor começa dessa forma. A gente tem ali o nosso deus nórdico, que não está sendo mais chamado como Thor inicialmente, ele está sendo chamado como Odin por conta, né, dele ser filho de Odin e tudo mais, mas porque ele perdeu o Mjolnir. Então, nos últimos filmes a gente teve aí essa catástrofe, né, que foi o Mjolnir ser completamente destruído. E aí o Thor, ele tá lutando com uma outra arma que é o Bifrost, uma coisa assim, eu acho que é assim que se fala. Mas bom, ele tá lutando pela galáxia com os Guardiões. E numa das aventuras que ele enfrenta, né, com os Guardiões, ele descobre que tem um ser conhecido também como Carniceiro dos Deuses que tá destruindo, tem como missão de vida matar todos os deuses. E aí, esse personagem ele é muito interessante, que é o Gorr, né? Logo no começo do filme, antes até da gente ver o Thor inicialmente, a gente já tem ali uma introdução de quem é o Gorr. Então o Gorr, ele era uma pessoa, né, de um clã, de uma tribo, que ele foi o último adorador do Deus Sol. Ele e a filhinha dele estavam ali pelo deserto, passando por uma provação. E aí acontecem algumas coisas. Então a gente tem ali uma apresentação rápida de quem é o Gorr e do porquê ele se tornou o carniceiro dos deuses e como isso aconteceu também. Então o Thor descobre que o Gorr, o carniceiro dos deuses, está destruindo os mundos e tá como missão pessoal matar todos os deuses. Ele possui a Necroespada, que é a espada capaz de matar esses deuses. E o próximo destino dele é nada mais nada menos do que Nova Asgard, que é onde lá vive, né, o rei Valkyria e toda a população de Asgard que sobreviveu aos acontecimentos anteriores. Então Thor, obviamente, vai para Nova Asgard para poder proteger a sua família, mas quando ele chega lá ele tem uma surpresa. Ele acaba esbarrando com uma certa pessoa que está praticamente idêntica a ele. É loura, tá com ali a sua capinha vermelha, o seu uniformezinho de Thor e principalmente estar empunhando o Mjolnir. Ele fica meio desconcertado, né? De tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quem é essa pessoa? E quando ele descobre que essa pessoa é a doutora Jane Foster, ele quase cai pra trás. Então ele tem um pouco ali de dificuldade de lidar com aquela situação, de entender o que está acontecendo, mas a Jane rapidamente já explica para ele como é que tudo aconteceu, como que ela se tornou aquela pessoa e fala também que agora ela pode ser chamada também de Poderosa Thor. Bom, tudo isso que eu falei aqui está na sinopse do filme, está nos trailers dos trailers, né, do que foi apresentado, não tem nenhum spoiler. E aí que começa a ficar mais interessante, né? O Thor, o Rei Valkyria e a Poderosa Thor e o Korg, eles vão numa missão para poder pedir ajuda aos outros deuses, né? Para poder derrotar o Gorr. Eles precisam derrotar o Carniceiro dos Deuses antes que ele os ache e acabe com a vida deles, né? Obviamente. Então eles precisam atacar antes de serem atacados.
E a partir disso eles começam a entrar em diversas aventuras. Eles vão inclusive na cidade da Onipotência, que a gente já conferiu no trailer. Então assim, eles vivem uma aventura bem interessante. O filme em si, ele é muito engraçado. O Thor, ele tem umas tiradas muito engraçadas. O Rei Valkyria, o Korg, todos eles funcionam muito bem, né? E assim, eu acho que é interessante porque nos outros filmes a gente sempre viu o Thor meio como pano de fundo, né? Então a gente sempre via ele ali, tipo, de suporte. Nos Vingadores, por exemplo, não dava pra ele mostrar todo o poder dele. E aqui a gente consegue vislumbrar todo o poder que o Deus do Trovão tem. Então acho que é muito interessante da gente ver o potencial de poder mesmo do Thor. Bom, isso é uma parte. A outra parte é que tem o Rei Valkyria e tem a poderosa Tora. Eu achei que elas duas ficaram meio também de coadjuvante, sabe? Elas foram um pouco subaproveitadas, mas eu achei também muito interessante a interação que elas tiveram entre si, como protagonistas femininas, né? Vamos dizer assim. E a interação da Jane com o Thor. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar aqui é que a Marvel ela foi muito fiel aos quadrinhos, tanto na construção do Gore, né, desde a origem dele, de como ele se tornou o Carniceiro dos Deuses, até a construção da poderosa Thor. Então, se você acompanhou os quadrinhos, se você conhece a história da poderosa Thor, você sabe que a Jane, ela descobriu que ela tinha um câncer, e daí ela já estava ali lutando contra aquela doença há 6 meses e ela acabou ouvindo o chamado do Mjolnir. E eu achei muito fofa a explicação que eles deram no filme, porque tem uma parte que o Thor pede para que o Mjolnir cuide dela, proteja ela, independente de, sabe, deles estarem juntos ou não. E também tem a inscrição no Mjolnir, né, dizendo que quem for digno de empunhar o martelo poderá ter o poder de Thor, porque ali, no caso, o Thor ele acaba sendo uma entidade, né, não a pessoa em si. Então isso é muito interessante, eu achei muito legal eles abordarem essa explicação pra gente entender de fato de onde que vem esse poder da poderosa Thor, de como que ela surge, porque eu confesso que eu tava meio assim, tipo, gente, do nada, tipo assim, caraca, ela era humana e aí do nada ela virou heroína, entendeu? Então eu acho que foi legal essa introdução. E aí que vem o grande plot twist de todo o filme. Por quê? Porque, na verdade, apesar de, né, ter ter tido esse frisson em cima da poderosa Thor, ela não é exatamente o ponto alto desse filme. E aí, assim, é importante a gente entender que a Marvel, ela tá realmente muito empenhada em apresentar os novos Vingadores, né? Os jovens Vingadores pro público. Então, assim, o Thor, ele tá vindo, tá apanhando muito da crítica, porque as pessoas elas simplesmente não conseguem desapegar do passado. A gente precisa entender que a Era dos Vingadores já passou. Inclusive, uma boa parte deles já estão mortos. Eu sei que é difícil de ouvir isso, mas essa é a verdade. Então, a gente precisa estar aberto para receber o que eles estão querendo nos dar. E aí eu acho que fica menos sofrido pra gente poder, enfim, receber aquilo que a Marvel tá preparando, sabe? E isso não é de hoje. Então a gente teve a Marvel trazendo o Homem de Ferro com o pupilo, né? Que é o Homem-Aranha, no caso. Nós tivemos o próprio Doutor Estranho agora mais recentemente com a América Chaves. E agora a gente tem o Thor, que também vai se tornar um mentor. Eu não posso falar muito, porque senão vou dar um super spoiler. Eu já dei, inclusive. Mas, assim, eu acho que é interessante. Eu queria frisar muito isso aqui, por quê? Porque eu sei que quem é Marvete de coração, né? Quem traz quem gosta muito, acaba sendo muito rígido e ficando muito preso ao que já existe, ao que já funciona, vamos dizer assim. E tudo bem que a Marvel realmente tem deixado a desejar na qualidade dos filmes pela quantidade de produções que elas estão lançando, mas isso não significa que os filmes atuais sejam ruins, entendeu? Eu acredito que, assim, Doutor Estranho, Thor, tá recebendo um hate, uma crítica que não merece. Apesar de terem deixado bastante a desejar na questão dos efeitos especiais, isso é inegável, a gente não pode falar sobre isso. Inclusive, Homem-Aranha Longe de Casa também deixa muito a desejar na questão de efeitos especiais. O filme em si ele é muito bom.
né? Tem um amigo que ele fez uma resenha que ele até falou que essa pode não ser a melhor história de super-heróis, pode não ser o melhor filme da Marvel, mas com certeza é a melhor aventura até agora, porque eu acho que o interessante do Thor é que ele estava muito perdido e ele passou por muita coisa, né? Inclusive no início do filme a gente tem esse resumo dizendo que sim, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a casa, ele perdeu o irmão várias vezes, ele viu o Loki morrer diversas vezes. Então, e ele perdeu o grande amor da vida dele, que era a Jane, né? Então eles se separam nos eventos anteriores, e aí a gente começa Amor e Trovão com eles separados e ele meio perdidão, assim, sem saber o que fazer da vida. E o que eu achei mais interessante é que ele trouxe um sentido. Esse filme, ele traz um propósito pro Thor, entendeu? Ele não fica mais tão perdidão no que ele tá fazendo da vida. Então, isso que eu achei mais interessante. E um outro ponto que eu acho que é interessante também a gente ressaltar aqui é o seguinte. Isso é um movimento que já vem sendo feito, né, pela Disney há alguns anos. E a Marvel, ela tá trazendo isso pro foco dos filmes também, que é tirar o amor romântico do foco, do centro das atenções. Então a gente teve várias produções, né, onde o príncipe salva a princesa, o herói salva a mocinha indefesa. E aí a Disney me vem com Frozen, quebrando totalmente esse estereótipo, chega a ficar arrepiada, porque é uma coisa que realmente me toca muito. Eu lembro que eu relutei muito pra assistir Frozen, mas quando eu assisti, eu falei, caraca, esse filme é muito bom, pela mensagem que ele traz e tudo que tem por trás, né? E daí a Disney vem com Frozen, com Moana, com Raya, com Encanto, trazendo outros tipos de amor para o foco, né, da animação, do filme, com Lightyear, que traz também esses questionamentos do tipo, e aí, como é que é a minha vida, como é que é o amor, como que eu lido com isso, e que não tá muito ligado ao amor romântico, é claro que perpassa por ele, mas que ele não é o foco das atenções, e a Marvel, ela vem trazendo também isso. Então eu acho que começou um pouco em Homem-Aranha até, né, porque, por exemplo, o Peter, ele tem que fazer ali no final aquele sacrifício de fazer com que a Mary Jane, a MJ, que a MJ esqueça dele. Então ele tem ali esse sacrifício para fazer. Depois a gente tem o Doutor Estranho, onde a gente fica o filme inteiro na expectativa dele se dar bem com a Christine. E ele até diz, eu vou te amar em todos os universos, eu vou, sabe, ele proclama aquilo para ela. E aí em Thor a gente também tem isso. Apesar de trazer a Jane, que é o grande amor do Thor, e trazer ela como a poderosa Thor, a gente acha que aquilo ali vai ser o grande momento, o grande ápice deles. Eles mudam tudo e trazem um propósito totalmente diferente pro Thor, que não tem a ver exatamente com um amor romântico, mas sim com um amor que talvez seja um pouco mais duradouro do que isso. Então eu assim, eu não tenho nem palavras pra dizer, porque eu achei muito bom o filme, apesar de todas as críticas que tá recebendo. Eu achei muito bom de fato, porque eu acho que foi muito ousado da parte da Marvel, sabe, fazer um filme com tantas nuances, vamos dizer assim. Então a gente tem o Thor, que é um cara super engraçado, que é um bonachão, sabe, que é tipo assim, um bom vivan e etc. E leva tudo no bom humor. A gente tem o Gore, que é uma parte muito séria do filme. Então aqui a brincadeira não tem vez. Ele tá com sede de vingança. Ele quer matar todos os deuses. E ele se leva muito a sério. E a gente tem o meio termo, que é a solução, né? Que é a cura através do amor, vamos dizer assim. O encontro de um propósito de vida. E eu acho que histórias de super-heróis é isso, né? É você ter um propósito. Porque assim, o Thor, ele não tinha motivos pra salvar ninguém. Ele fazia porque ele é um cara bom, porque, enfim, ele passou a vida inteira fazendo isso. Mas agora ele tinha um motivo pelo qual lutar. Ele tinha um lar pelo qual proteger, vamos dizer assim. Então eu acho que isso foi o ponto alto, assim, do filme. E eu acredito que vai surpreender positivamente muitas pessoas que forem ao cinema assistir Thor, Amor e Trovão.